Está na hora do café missioneiro, até às 14h. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Boa tarde, pessoal, ouvintes e espectadores da Novos Horizontes. Hoje nós recebemos Thiago Meyer Mendes e Francisco Medeiros e nós vamos falar um pouquinho sobre o horário eleitoral que começou hoje nas rádios e TVs e comentar um pouquinho sobre a cobertura política que os jornais dão. Enfim, ontem o Jornal Nacional entrevistou a Dilma e digamos que eles foram massacrados, porque durante os outros debates com os candidatos anteriores, eles conseguiram conduzir bem, esses debates eram considerados pontos críticos da eleição, da campanha política dos candidatos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e o fato das candidaturas e do bom desempenho dos candidatos influenciarem na campanha política destes. Isso não seria um certo oportunismo ou uma hipocrisia dos meios de comunicação, talvez até uma tentativa de aumentar a audiência, essas pesquisas encomendadas, esses debates. Então seria isso? Seria boa tarde, isso. Nicole, Boa tudo tarde. tranquilo? Tudo. Prazer estar aqui e vê-la no lugar do Fábio Della Rui, né? Thiago, tudo bem contigo? Tudo bem. Apesar da vinheta dizer que era o Fábio, né? Nós tivemos uma boa surpresa aqui com a Nicole. O William Bonner, missioneiro, tá lá no Rio de Janeiro. Foi lá bronzear Foi lá, pelos eu brancos acho que ele dele foi lá né? amparar a Dilma lá depois do massacre que aconteceu ontem. Muito bem colocado, Nicole. Realmente eu acho que outro que não foi muito bem na conversa no Jornal Nacional foi o próprio Aécio Neves. O Aécio Neves foi mal também, acabou ficando acuado quase o tempo todo. Mas dava pra ver que era uma conversa entre cavaleiros, assim como foi com o Eduardo Campos, que o Eduardo Campos, não só porque ele morreu, que as pessoas costumam endeusar quem morre, né? Mas eu acho que ele foi o melhor no debate no Jornal Nacional. Entretanto, com a Dilma parece que eles ficaram um pouco sem escrúpulos ali, realmente eles foram pra cima dela, fizeram perguntas, reiteraram perguntas que ela não conseguia responder. William Bonner, por exemplo, a questão da sagração dos mensaleiros por parte do PT e deles ainda participarem. O William Bonner fez a pergunta, a Dilma falou que ela não poderia intervir em assuntos que foram decididos na justiça como presidente. E daí ele perguntou de novo, não, mas então qual a sua opinião, pessoal? Ela falou, como presidente não posso ter essa opinião, não sei o quê. Então acabou sendo bastante incisivo o que fizeram com ela. Eu acho muito, muito bem colocada essa colocação. E outra coisa que eu gosto muito de lembrar aqui em Santo Ângelo sobre essa questão da encomenda de campanhas. Eu lembro que na eleição para prefeito em Santo Ângelo, há pouco tempo atrás, a última eleição, saíram 3 campanhas e cada campanha tava 3 pesquisas, isso, e cada pesquisa um estava na frente, né? Era um negócio... 3 vencedores. Tinham 3 vencedores ali, no final de contas, nenhuma campanha estava certa, que todas davam uma vitória maior do que realmente aconteceu. Até onde vai a questão também da responsabilização da mídia quanto a isso, porque eu acho que o Ministério Público tem que intervir, porque você acaba, querendo ou não, influenciando o voto de pessoas mais influenciáveis. Sim, quão reais seriam essas pesquisas, né? E os jornais estampam como primeira capa uma pesquisa eleitoral encomendada, né? Na verdade as pesquisas elas têm de ser encomendadas. Então, eu já fui entrevistado pelo Ibope quando morava em Porto Alegre. Então, eu já fui um dos sorteados entre esses 2.000, 3.000 que eles entrevistam. Ligaram lá pra casa, Instituto Ibope. Agora, se era o Ibope, não, mas eu respondi por telefone pro Ibope, respondi, né? Então, fui entrevistado pelo Ibope, existe, não é uma coisa tão fake. Claro que ao encomendar uma pesquisa, ela vai tender a se posicionar para aquele lado do encomendador, né? Encomendador da pesquisa, evidentemente. Então,
sempre haverá uma margenzinha para mais, né, dentro da flutuação de 5 pontos percentuais que são cabíveis em uma pesquisa para o candidato que está pagando o serviço, né, porque o serviço da pesquisa é caro. Encomendar uma pesquisa Ibope é uma fortuna. Para um município, uma pesquisa Ibope para um município, se eu fosse encomendar uma pesquisa Ibope para Santo Ângelo, averiguar a audiência da Novos Horizontes, é em torno de R$50 mil a pesquisa. Então é caro, uma pesquisa é caro. Então pega uma pesquisa de abrangência nacional, tu quadruplica esse valor. Então é uma situação que tu tem de ver. Eles têm um cliente que eles estão atendendo. E efetivamente as pesquisas emanam a opinião, claro, né, pro lado que está sendo favorecido. Então há sim o direcionamento em alguns casos, mas a discrepância dos valores das pesquisas aqui em Santo Ângelo é que ficaram, né, na casa que o Thiago falou ali, a se averiguar para uma próxima encomenda. Mas quanto à sabatina do William Bonner aos presidenciáveis, eu acho de extremamente pertinente, extrema pertinência a forma como ele está conduzindo a sabatina, né? Nós temos então a Rede Globo pressionando sobre temas críticos e nerválgicos das campanhas políticas, aquilo que está em evidência tanto negativamente, principalmente negativamente, porque é o que dá Ibope, né, sobre os candidatos. E o candidato tem que saber sair dessa saia justa, até porque ele é enfrentado o dia inteiro. Eu tinha um colega que era assessor de campanha, um colega professor na Unipampa São Borja, cientista político, que fazia parte da equipe de cobertura de uma campanha de um candidato a governador no Distrito Federal. Eles sofriam uma bateria de perguntas por repórteres que os acompanhavam os candidatos 24 horas por dia. Cada casa que eles saíam, o candidato estava fazendo a mesma pergunta e repetindo a mesma coisa. Então imagina, tem um cara ali 24 horas por dia no teu pé fazendo a mesma pergunta. Vai ter uma hora que, se não for contido por um assessor, o cara vai estourar e vai ser mais ou menos como o caso do Ciro Gomes, quando ele perdeu aquela eleição pro Lula. Sim, lá, né? Primeira eleição. A primeira eleição. Então ele teve um momento que ele chegou no seu limite, deu uma patada no jornalista lá, e aí se foi a candidatura dele. Então é uma rotina também que os candidatos têm de saber se portar, e aí tem de saber se portar contratando uma assessoria qualificada. Eu saber fazer política é uma coisa, agora tem pessoas que estudam política e que necessariamente estão por trás do grupo de trabalho, né? O Eduardo Campos morreu no avião, infelizmente, com mais 6 assessores. Tirando os pilotos, tinha 5 com ele. O jornalista, que é o chefe da campanha, jornalista específico em jornalismo para a política, né? Existem qualificações determinantes para se levar e conduzir uma campanha política, até porque o marketing, o visual está aí. E um dos pontos principais, eu tenho acesso a algumas pesquisas políticas que não são externadas, é a questão da intenção de voto. Essa intenção de voto que sai, esses índices mais significativos são na estimulada. Eles apresentam os nomes dos candidatos, né? Se você fosse votar em fulano, aí as pessoas veem e associam o nome. Agora, na pesquisa espontânea, tu pega a discrepância de valores. Enquanto na estimulada tem 42%, na espontânea dá 12%. A imensa maioria da população brasileira não sabe quem são os candidatos. Esse é um ponto que ninguém diz. Não sabem, não tem ideia, não tem noção do que é, o que está acontecendo, ou muito menos que campanha política que está sendo feita. Se é para prefeito, ou para presidente, ou para governador, o que faz cada um, a maioria não sabe. E um dos dados mais importantes dessas pesquisas é que efetivamente eles votam em quem eles conhecem, né? Não é no partido X, né? Mas há pesquisas que tem esse indicador ali, né? Eu vou votar nesse aqui porque esse aqui eu conheço de tal. O cara que está na mídia positiva ou negativa é o que eles conhecem. Então, se a mídia vincular a figura muito pessimista ou muito crítica sobre um elemento lá, ele não vai votar. Ou então, se a mídia for muito boa para um, ele vai votar, que é o cara que está aparecendo lá. Então esse é um ponto das pesquisas ali, intrínseco aos relatórios que não são expostos, que é muito legal de se saber, né? Mas efetivamente eu gosto muito da sabatina do William Bonner. Claro que cada partidário fica indignado por ele ter criticado o seu assado ali, né? E tem a questão também, se o presidenciável ele não consegue responder a sabatina de um jornalista, como ele vai lidar com a pressão de conversar com outros chefes de Estado, pessoas com muito mais influência, como grandes empresários nacionais ou internacionais, dentro da sua
da sua candidatura e do seu gozo do poder, né? Então é uma questão bem interessante que, se não está preparada, a pessoa nem deveria estar ali. E isso me lembra também a vários e vários casos de candidatos a governador, senador e até presidente que fugiam dos debates porque sabiam que eram extremamente populistas quando estavam lá dando beijo em criança, abraçando as idosas e coisas que todo mundo acha bonito, e não tem ninguém te fazendo uma pergunta difícil. Pergunta difícil que eles fazem é: tu vai trazer água pra cá? Vou trazer isso também, saúde, educação. Nicole, no jornalismo a parte da assessoria tem alguma parte mais específica? Bom, que é? Por exemplo, assim, eu tive matéria de assessoria de imprensa, mas, por exemplo, assim, se o profissional deseja se especializar, existem algumas especializações realmente, pós-graduação e tudo mais. Bom, a pesquisa do Datafolha mostrou que a intenção de votos geraria um segundo turno em que a Marina poderia, inclusive, ganhar da Dilma, né? E o Observatório de Imprensa chamou isso de hipocrisia por parte dos jornalistas, né? Porque por trás de toda essa divulgação, eles criticam muito a Marina Silva, inclusive falando mal da candidata, né? O Observatório das... Sim, mas a Marina Silva, para quem acompanhava os cenários eleitorais anteriores ao lançamento oficializado das candidaturas, sabia que ela estava sim à frente do Aécio Neves com maior intenção de voto. Só que como ela não conseguiu registrar a rede, que era o partido que ela queria criar, ela teve de se engajar em uma candidatura que já estava em andamento, né? Mas ela sempre foi a segunda colocada em todos os cenários. Um ou outro ela aparecia em terceiro lugar, mas a diferença muito tênue daquela flutuação então do para mais ou para menos. Mas efetivamente ela está figurando sim como uma forte candidata a ir para o segundo turno, caso ocorra o segundo turno, né? Eu vejo que segundo turno é impossível fugir disso. Hoje em dia vai haver segundo turno, porque há uma pesquisa do Estadão, que é voltado só para São Paulo, que 43% das pessoas entrevistadas disseram que não votariam na Dilma. Porque São Paulo não vota na Dilma nunca, mas né? tudo bem, mas é que é o estado mais populoso do Brasil. Bem, mas é que ela sempre ficou ali no ganhar ou perder. E eu acredito que no Rio Grande do Sul deve ser muito parecido. Mas o 43% a gente pode fazer a estratificação por classe social desses entrevistados. Então é muito relativo esse votar ou não votar, né? Eu ainda vejo que tem outra questão, que o Aécio Neves, quem vota no Aécio Neves, pelo menos 30% das pessoas que votam no Aécio Neves votam contra a Dilma. Então essas pessoas migrariam para Marina Silva. E já as pessoas que votam na Marina Silva, tradicionalmente votariam na Dilma pela proximidade ideológica das duas. Porque, querendo ou não, as duas representam ainda um governo mais esquerda, mais social, liberal, e sendo que o Aécio Neves mais de direita, né? Mais republicano, diríamos assim, se tivesse o eleitor aqui. Da Marina é mais qualificado que o do Aécio, ou mais qualificado quanto a crítica ao governo Dilma. Eu não vejo eles votando na Dilma em um caso de um segundo turno, talvez anulando o voto, por eles já terem os da Marina, ela já ter feito essa ruptura com o alinhamento ideológico do Partido dos Trabalhadores no momento que deixou o governo. Não, mas a Marina ela tem a maior parte dos votos no norte e roubou boa parte dos votos no nordeste da Dilma. Ou seja, ela é o alter ego da Dilma lá dentro. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Delarue. Voltamos com o Café Missioneiro e agora, derradeiro momento, não sei se os guris têm alguma coisa a mais para colocar. Eu só queria felicitar a criação do Parque Nacional das Missões, né? Parque Histórico das Missões, que eleva o patamar da nossa região. Então, a situação de ser um parque nacional, então isso vai conseguir com que nós tenhamos
mais verba, que é o principal, mais verba nacional, para efetivamente caracterizar toda a região com toda a sua potencialidade turística, né? Um ponto fundamental foi lançado ontem em São Miguel das Missões, né? E já tem um aporte de 3,5 milhões para a contratação deste serviço, que é todo o zoneamento da região das Missões. Os 27 municípios que compõem o parque ali estarão representados, e quem sabe com a influência de alguém seja inserido também São Borja, que ficou de fora do parque, mas que São Borja é fronteira oeste, mas é Missões também. Foi a segunda redução construída no estado do Rio Grande do Sul, então não tem como ficar de fora. Incluindo todo o material e a pesquisa que está sendo realizada lá brilhantemente pelos colegas da Unipampa Campo São Borja. Abaixo, puxar a brasa para assado. Mas efetivamente, então, temos um novo norte para o turismo das Missões, e se isso foi aclamado como política pública, nós vamos ter uma transformação. É realmente importante isso, e inclusive eu morava em São Borja e apesar de ser região das Missões, não tem nada que indique isso lá, né? Sobre São Miguel, realmente está de parabéns essa conquista regional aí, porque isso faz diferença para toda a nossa micro-região. Com certeza quem vai para São Borja acaba vindo para Santo Ângelo, isso gera lucro para Santo Ângelo. Entretanto, uma coisa que quem vem para São Miguel vem para Santo Ângelo também, e vice-versa, né? Normalmente é o turismo. Uma coisa que me chamou bastante atenção é que eu já fui 2 vezes no Som e Luz esse ano, e inclusive agora esse final de semana. E o que me chamou, na verdade esse final de semana eu cheguei aí, mas estive lá no sítio arqueológico, e o que me chamou muita atenção é que agora que estão reformando o Som e Luz, metade dele não está funcionando. As caixas de som estão totalmente destruídas. Você não sabe se realmente que lá é barulho da chuva, tempestade, ou realmente é uma caixa estragada. E normalmente é ruído. Então eu não entendo como alguém que está reformando alguma coisa não constrói uma estrutura provisória para aquilo lá, porque continua vindo turistas, continua vindo pessoas, formadores de opiniões, pessoas que vêm para conhecer e ver algo totalmente abandonado. Claro, daí vão dizer, isso está em reforma, mas mesmo assim, poderia ter sido feito um sistema provisório. Caixa de som não é tão caro. Se você não tem dinheiro para comprar 6 caixas de som de qualidade, uma prefeitura, por favor. A burocracia, né? A burocracia, porque a gestão é do IFAM, então é nacional. A burocracia emperra muitas melhorias porque tem que abrir um edital amplo, né? E aí a coisa não anda. Mas acaba Brasil, apenas a burocracia não anda. Nosso exemplo ali é o aeroporto, né? Que agora começou a se fazer um remendo no asfalto lá, né? Então tá saindo do chão, tá decolando o aeroporto já. Uns estão abrindo buraco para outros fecharem, né? Só para dizer que estão trabalhando lá. E ainda para concluir a minha participação, é o pleno emprego do Keynes. Uns abrem buraco, outros fecham. Outra coisa que fechando minha participação aqui, eu quero parabenizar o pessoal por sexta-feira passada, o Bigodei, com o Matheus Rasta fazendo som lá, né, e banda. Houveram quase 50 pessoas curtindo lá o Bigodei, onde o vencedor vieram da etapa regional do Bigodei. O primeiro lugar veio de Itaqui, da etapa Fronteira Missões, e o segundo lugar veio de São Borja também, da mesma etapa. É um grande evento, né? Então reunimos pessoas de Porto Alegre também, estiveram aqui, e no mesmo dia estava acontecendo o primeiro Bigodei Balneário Camboriú, inspirado no primeiro... Os mesmos moldes de Santo Ângelo. Exatamente, com conexão muito próxima entre os idealizadores de Santo Ângelo e Balneário Camboriú. Reforçando o caráter da tradição missioneira, né? E manter o bigode. Isso aí. Muito Inclusive bem. vai entrar pro mapeamento do IFAI aí, ó, produto cultural. E ano que vem regional, vai ter costela para engraxar o bigode. Muito bem, então nesse clima nós terminamos o Café Missioneiro dessa terça-feira e nos encontramos amanhã. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes FM.